Oi gente, eu sou a Maria Clara e no episódio de hoje da websérie a gente vai conhecer o BlaBlaCar, que é um aplicativo de caronas de confiança entre cidades. A gente vai conversar agora com o Frederic para saber mais de como funciona o aplicativo. Bom, meu nome é Frederic Ollier, eu sou gerente de novos negócios na BlaBlaCar no Brasil. Então, a BlaBlaCar ela surgiu de uma ideia que teve nosso fundador em 2003, na França. Era o período do Natal, ele queria voltar para a casa dos pais dele e aí todos os trens estavam cheios. E ele pediu uma carona para a irmã dele, só que a irmã teve que fazer um desvio gigantesco. E eu acho que foi neste momento que ele pensou, bom, existe uma rede de transporte ociosa, gigantesca, que a gente não aproveita. E foi a partir disso que ele decidiu criar a BlaBlaCar e dar escala ao conceito de caronas. O que é a BlaBlaCar? A BlaBlaCar é um aplicativo de caronas, viagens entre cidades compartilhadas. O intuito da BlaBlaCar não é para o motorista lucrar, a ideia de rachar os custos das viagens. E são viagens planejadas, programadas com 3, 4 dias de antecedência. E a ideia é que o condutor publique a viagem na BlaBlaCar, ele disponibiliza os assentos que ele tem no carro dele, e por outro lado, os passageiros buscam viagens através da nossa plataforma e podem reservar viagens diretamente com os condutores da BlaBlaCar. Existe um lado social na viagem, as pessoas conversam entre elas. Então, BlaBla, em vários países, é uma representação da conversa. Tanto é que hoje na plataforma você pode dizer se você é blá, blá, blá ou blá, blá, blá. No Brasil acho que a maioria das pessoas são blá, blá, blá. O pessoal gosta muito de conversar. Isso faz com que o aplicativo tenha muito sucesso no Brasil. As pessoas entram no BlaBlaCar para economizar e elas ficam por causa do lado social, por lado da amizade que você pode desenvolver com as pessoas. Bom, quando eu usei particularmente, eu diria que teve várias situações legais. Uma das melhores que aconteceu foi durante o período dos Jogos Olímpicos. Eu estava indo para o Rio, eu viajei com um casal, eles tinham ingressos sobrando para as Paralímpicas e no final da viagem, chegando no Rio, sobrava um ingresso e eles me convidaram. Então, saí de São Paulo, cheguei diretamente no estádio ver a corrida de 400 metros. Hoje, bom, o que eu posso falar é que em 2016 foram disponibilizados na plataforma mais de 1 milhão de assentos, isso no Brasil. No mundo inteiro, a gente tem mais de 40 milhões de membros. E só para te dar uma ideia, por trimestre tem mais de 12 milhões de viajantes. Então a BlaBlaCar tem uma rede de viagem que transporta mais pessoas que a British Airways, por exemplo. O foco da BlaBlaCar são viagens entre cidades. A média das distâncias hoje no Brasil são de 250 quilômetros. Então são viagens planejadas, não é tempo real. Hoje a gente ajuda as pessoas a rachar os custos de gasolina e pedágio. Então parte dos custos variáveis do carro. Agora, se você olhar todos os custos vinculados à posse e ao uso do carro, tem muita coisa que pode ser feita. Seguros, até compra ou aluguel do carro. Então a BlaBlaCar ela vem com esta visão de querer ajudar as pessoas a otimizar o uso do carro no geral. Por exemplo, na França a gente está testando um serviço de leasing de longo prazo, aluguel de carro de longo prazo, com preços melhores para nossos embaixadores, que são as pessoas que viajam mais de BlaBlaCar. Então o fato de viajar, de compartilhar seu carro, vai fazer com que você pode financiar melhor seu carro também. Claramente a relação à posse do carro está mudando, especificamente no centro das cidades, fica cada vez mais difícil pensar em realmente possuir um carro. Agora, nossa visão é que as pessoas não vão deixar de ter um carro. Porque é prático para fazer viagens entre cidades, se você tiver filhos, se você faz esporte, é muito prático ter um carro.
Agora, o que a gente acredita é que o uso do carro vai ser cada vez mais compartilhado, o carro vai se tornar cada vez mais prático, mais autônomo, então vai ser uma posse mais otimizada.